1 Tessalonicenses 1, de 3 a 5, diz o seguinte: Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. No texto que lemos, o apóstolo São Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo, saúdam a igreja em Tessalônica pela sua fé que não está parada, mas cresce e está em crescimento, e este crescimento é motivo de orgulho para eles. A igreja, desde os primeiros dias, vem crescendo, a ponto de hoje, século XXI, termos perdido um pouco da noção do que vem a ser uma igreja. A Igreja Presbiteriana Independente é igreja. O que é uma igreja? Em meu livro, Ser Igreja, inicio o diálogo com o leitor dizendo: é extremamente complicado conceber o cristianismo sem a convivência em comunidade. Os primeiros cristãos, conforme relatado em Atos, viviam em eclésia, palavra grega que nos remete à assembleia do povo, reunião com algum propósito específico. No caso dos primeiros cristãos, o propósito era o de ler as cartas e falar dos ensinos, assistir os mais necessitados e participar da Eucaristia. Embora de forma diferente do que viveram no passado, os cristãos de hoje congregam e convivem em comunidade onde aprendem sobre a Bíblia, assistem os necessitados e participam da Eucaristia. Viver em comunidade cristã hoje é saber partilhar a atenção ao próximo, é saber buscar a sabedoria que vem de Deus, é saber estender a mão ao necessitado, é saber denunciar a injustiça. A Igreja Presbiteriana Independente, a IPI, é fruto desta igreja que começou em Atos e que de maneiras diferentes se expandiu pelo mundo, assumindo formas diferentes e ritos diferentes, mas olhando todos para o mesmo Deus, servindo todos ao mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja, que nasce plural com suas comunidades espalhadas, institucionaliza-se de maneiras diferentes. Assim, surgem romanos, antioquinos, sírios e diversas outras igrejas. O elo histórico e teológico da IPI, diretamente, está com os romanos até o século XVI. Portanto, a IPI tem ligação histórica com aqueles que, no século XVI, tentaram promover uma reforma na Igreja Católica Apostólica Romana e foram banidos de lá. Assim, surgiram os luteranos, principalmente na Alemanha, e os reformados, influenciados principalmente pela teologia e pensamentos do francês João Calvino, que nasceu em 1509 e faleceu em 1564, que implanta em Genebra o sistema de colegiado e representatividade na igreja e na cidade. A IPI é herdeira deste sistema teológico chamado Reformado Calvinista. Como igreja, a IPI é presbiteriana. Influenciada por este sistema, John Knox chega à Escócia e lá desenvolve o presbiterianismo, que logo migra para os Estados Unidos. Passado pouco mais de 3 séculos, o presbiterianismo aporta em terras brasileiras, mais exatamente em 12 de agosto de 1859, com a chegada de Ashbel Green Simonton. Em pouco mais de 3 décadas, o presbiterianismo se expande, principalmente na chamada Trilha do Café, no eixo Minas Gerais, São Paulo, Paraná. A IPI é herdeira deste sistema de governo eclesiástico representativo, chamado presbiteriano. Como presbiteriana, a IPI é independente. Com a expansão do presbiterianismo em terras brasileiras, logo surgem divergências e diferenças com os padrões culturais brasileiros, nativos e estadunidenses, missionários. Dentre essas divergências, o sustento da obra, a educação teológica dos filhos da igreja e a questão da incompatibilidade da fé cristã com a maçonaria
criam animosidades a ponto de separar os grupos em duas instituições. É nesse contexto, brevemente relatado, que na reunião do Sínodo de Julho de 1903, 7 pastores e 15 presbíteros resolvem trilhar os caminhos da fé reformada de maneira independente dos missionários estadunidenses. Por isso, somos independentes. Eu quero concluir dizendo para você que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nasceu do desejo de anunciar a fé ao povo brasileiro do jeito brasileiro. Ao longo destes 116 anos, muitas foram as influências sobre a vida da Igreja Presbiteriana Independente. Quiseram que ela fosse extremamente conservadora, quiseram que ela fosse extremamente liberal, quiseram que ela fosse pentecostal. De uma maneira inclusivista, a IPI permanece no centro, abrigando diversas tendências sobre seu sistema de governo, procurando marcar o solo brasileiro de maneira brasileira. Ao celebrar 116 anos, a minha oração, como ministro da Palavra e dos Sacramentos desta Igreja, é para que voltemos nossos olhos para o passado e, com o exemplo de pessoas como o apóstolo São Paulo, o reformador João Calvino, o pioneiro Ashbel Green Simonton e o grupo liderado por Eduardo Carlos Pereira, nós possamos fazer diferença em nosso país, sendo igreja presente onde o Evangelho se fizer necessário e onde o Espírito Santo nos levar. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e que Deus abençoe a IPI do Brasil neste 31 de julho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.